Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém. Quem vos fala, Fábio Silva, voluntário de Cristo, amém. Estamos aqui, mais um estudo, mais um ensinamento, mais uma palavra. O importante é que essa mensagem chegue, né? E que ela venha falar ao seu coração, ao coração daqueles que precisam ouvir uma mensagem de Deus, amém. Serei breve, serei rápido, mas serei objetivo. Estou aqui na congregação de São Francisco, a qual, por misericórdia, congrega 15 anos, hein? 15 anos de evangelho, graças a Deus, foi 28 anos no mundão, 15 anos no evangelho, 43 anos de idade, mas muito bem vividos e agora na presença do Pai, amém? Estamos aqui com o estudo do livro de Romanos, capítulo 5 agora, a gente já falou dos 4 primeiros capítulos, né? Falamos do sentido da carta aos Romanos, a qual Paulo vai escrever com o desejo de ir até a Espanha, e aí ele quer preparar os irmãos de Roma para recebê-lo. Lembre-se que praticamente todas as cartas, Paulo ele tem que se defender o seu apostolado, o evangelho a qual ele propaga. Por quê? Porque havia muita resistência ao seu chamado, porque ele vinha não contra a lei, mas batendo na lei, né? Mostrando que a lei, não que ela é inválida, tá, irmãos? Mas que ela faz parte para chegar no período da graça. E ele é dispenseiro dessa graça, que ele só está falando totalmente de Jesus, atribuindo ao Antigo Testamento. Então, com isso, ele vai preparar a igreja e ele vai mostrar que ele tem total sabedoria daquilo que ele está falando. Ele fala do pecado inicial, ele fala exatamente da queda de toda a humanidade, como era necessário ter a vinda de Jesus para poder libertar o povo do pecado, e aí sim ter uma opção, novamente aquela escolha do Éden, ter uma escolha novamente, ou escolhe servir a Jesus ou não, e isso será para condenação. Capítulo 2 ele mostra como que os judeus, eles preservaram esta palavra. No capítulo 2, 3 e 4, ele vai justificar essa vinda de Jesus através da fé de Abraão, através da fé de Davi, através dos gentios e dos judeus, amém? Só estou resumindo aqui, amém? Aleluia, que eu gosto de resumir para ver que não está perdido. E aí começa o capítulo 5, justificação pela fé e paz com Deus, amém? Então vai unificar tudo aquilo que ele vem falando, ele vai unificar, mostrando que a salvação, ela é para geral. A salvação não é só para um grupinho, não é só para os judeus, não é só para aqueles que se dizem cristãos, não. Tem que se dizer cristão, mas tem que viver o Cristo. Tem que andar com Cristo, tem que fazer o que ele fez, falar como ele falou, agir como ele agiu. Porque senão, meus irmãos, nada se justifica, a morte dele é em vão. Então, mas se ele morreu por mim e por você, nós hoje somos cristãos. E se somos cristãos, temos que viver em amor. E este amor é que vai causar o efeito no mundo. Lembre-se que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor é a base do cristão, e se você perder o amor, você não congrega, você não adora, você não louva, você é apenas um robô vindo congregar ou ouvindo ter uma comunhão com os irmãos, mas com um pensamento totalmente diferente do que Cristo gostaria, amém? Então, estamos no capítulo 5, o capítulo 5 vai iniciar assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sempre vou de versículo em versículo, amém? Quando fala em paz, depois que você se converte, depois que você é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo, não quer dizer que você não vai ter problemas. Não quer dizer que você não terá dificuldades. Você terá dificuldades, você terá problemas. Muitas coisas que talvez você, a partir do momento que aceita Jesus, acredita que vai mudar, normalmente não é bem assim. Os vícios, eles estão impregnados às vezes na carne, na mentalidade. Quantas pessoas até hoje sofrem por distúrbios, por desvios lá no passado.
pessoas que outrora bebiam, geralmente tem aquele desejo de beber novamente, ou de usar uma droga, usar novamente, ou de se prostituir. Quando eu faço prostituir, é sair com várias pessoas, não se preocupar com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e sim apenas usufruir do momento. Então, quantas pessoas, mesmo depois de convertidas, elas têm esses desejos, têm essas vontades no seu coração. Mas quando a palavra do Senhor diz assim, sendo pois justificados pela fé, porque é a fé que vai fazer você vencer todas essas etapas, tendo paz com Deus, é você passar pelo vale tendo paz, é você passar pelo pior momento da sua mente, do seu coração e da sua alma em paz. Tem um testemunho que eu gosto muito de contar, que é quando uma pessoa ela tem uma doença terminal. Várias pessoas, cada um toma uma decisão, ela vai fazer conforme aquele momento. Tem pessoas que vai e fala, vou viver a vida como se não houvesse amanhã. Tem outros que vai, se enclausura dentro de um quarto e fica ali depressivo. Tem outros que falam, eu vou lutar e vou vencer, e assim é uma batalha diária, mas não se deixa levar. Cada um reage de uma forma. E aquele que está em Cristo, ele passa em paz. Aquele que está em Cristo, ele passa por essa tormenta tranquilo, porque ele sabe que ele serve ao Senhor, e essa carne física, ela vai passar pelas suas mutações, pelos seus problemas, mas o que nós esperamos é a eternidade. Na eternidade a paz nos levará até lá, é como se fosse um trampolim. Então, quando nós passamos por lutas, passamos por provas, Deus não quer com essas provas a gente pare, a gente desiste, não. Ele quer que nós passemos a paz, porque ela vai causar um efeito, que no restante dos versículos você vai entender, amém? Pelo qual também, verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Repare bem que é pela fé. A fé ela é uma via, ela é um caminho para que nós cheguemos até a graça. Vamos dar um exemplo bem clássico. Você acha que o ladrão da cruz merecia ou não perdão? Pelas suas atitudes? Não. Pelaquilo que fazia? Não. Então, por isso que a graça é imerecida. O traficante, o ladrão, a prostituta, o político, o policial, cada pessoa da sociedade que comete pecado ou não, ela por si só tem vários atributos ao pecado, a errar, a desviar-se. Mas a graça ela vem para entrar nessa parte, nessa condição, nessa situação, é a graça. E a fé é o que vai levar até ela, porque ninguém mesmo vai acreditar na graça se não for por fé. Por quê? Porque a pessoa vai ver que ela não merece. Se for pelo tribunal da nossa própria consciência, não merecemos nada. A morte de Jesus naquele que vive no pecado foi em vão, porque eu não mereço salvação, eu não mereço viver em paz, eu não mereço. Mas pela graça, oh glória a Deus, pela graça imerecida, nós, e crendo no Senhor Jesus, nós nos achegamos até Ele e cremos que iremos morar com Ele. Amém? Então esses dois versículos estão nessa direção. Olha só, o verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmão, vamos lá, tribulação produz paciência, é só para quem tem paz em Cristo e que tem fé em Cristo. Não tem como a tribulação nos deixar em paz, não tem como as tribulações nos deixar com fé. Por quê? Porque ela automaticamente nos atinge as nossas fraquezas. Por exemplo, ela é uma pessoa que tem dificuldade de se expressar. Ela vai para frente a uma multidão de pessoas. Qual que é a tendência dela? É se recuar, é se apequenar. Olha só, a pessoa vai ver a sua maior dificuldade ali, ela vai retroceder. A tribulação, a luta, aquilo que passamos, os vendavais, seja perdas, seja vícios, seja dores, seja rancores, seja tudo isso, se nós passarmos por isso, vai crescer o ódio, a raiva em nosso coração. Por isso que o texto começa para ter paz.
E por isso que o texto continua, para ter fé. Porque com esses dois princípios conseguimos na tribulação o que vai falar lá no final, paciência. Você já viu, aos jovens nem tanto, mas aquelas senhoras, aqueles senhores mais antigos, quando você pisa no calo, ele fala, ele olha, ele reflete. Tem uns hoje em dia que xinga, mas uma grande maioria, tendo Cristo Jesus, ele vai chegar e falar, vai perguntar por que você pisou, e ali ele vai dialogando e vai te mostrar o quanto você estava errado de ter exercido ou ter feito isso. Por quê? Porque o processo da vida o fez ter experiências com a vida. E isso vai fazer com que nasça a paciência em esperar no Senhor, em esperar que o Senhor venha resolver. Repare bem que muitas pessoas que sabem que tem o câncer no começo, como é bem jovem, pensam assim, eu sou jovem, vai ser mais fácil. Às vezes o câncer ele é terrível, ele é muito forte, e aí com toda essa força, você não consegue passar pela quimioterapia, radioterapia, você não consegue, você começa a esmorecer e a tribulação vai aumentando e você começa a perder a paciência, porque a idade não mostrou para você que a experiência, ela é esse respaldo. Então, quando Paulo vai escrever essa carta para acalmar os irmãos em Roma, para que mostre que ele entende do que ele está falando de paz pela fé, para passar pelo dia da tribulação. E no dia da tribulação vai ter uma consequência. E nessa consequência chamamos de paciência. O verso 4, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Repare que são processos. Não é da noite para o dia, não é no estalar de dedos. Não, é um processo. Eu estou 15 anos no Evangelho. Os primeiros anos foi tranquilo. Eu autossustentava o ministério voluntário de Cristo. Mas com o tempo e com várias situações acontecendo, veio uma enfermidade, a enfermidade me aposentou e o valor da aposentadoria não chega nem no calcanhar daquilo que eu recebia. Não estou reclamando, estou dizendo que isso me ensinou a tribulação. Hoje eu sou uma pessoa que tenho mais paciência. Não sou perfeito, viu? Às vezes eu passo dos limites. Aí eu peço perdão a Deus, porque eu estou no processo da santificação. Você também às vezes está nesse processo e não entendeu. E o Fábio hoje vem trazer essa mensagem para você entender. Que a tribulação não é para te matar. Ela vai gerar consequências, ela vai gerar situações, ocasiões para que você venha aprender no Senhor, tendo paz e tendo fé. E isso vai causar em você experiências. Porque você não vai falar daquilo que você ouviu, daquilo que você viu. Você vai falar daquilo que você viveu. Lembra de quando Jesus ele vai aparecer para aquela samaritana e se revela a ela vai para a cidade, ela fala com toda a cidade, e a cidade vem ver Jesus, se pede para Jesus ficar, e o que eles falam? Não mais, nós não cremos só apenas pelo que ela falou, mas sim por ouvirmos o Senhor, por ter a experiência de ouvir do Senhor. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida, amém? E essa experiência, ela vai te trazer esperança. Irmãos, um ser humano sem amor consegue viver. Um ser humano sem paz consegue viver. Um ser humano sem família, sem amigos, também consegue viver. Difícil, mas consegue. Mas sem esperança não dá, porque como que vai nascer, como que você vai acreditar no amanhã se você não tem esperança? Como você vai acreditar que o amanhã será melhor, como diz o meu amigo Tiagão, que o amanhã será melhor sem a esperança? A esperança, ela é um alicerce. Eu até falo isso na Porque Sofres, amém? Eu vou cantar o refrão, porque sofres, pergunte agora a você, a alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender, porque o crente ri na tempestade e na bonança, é Jesus Cristo, o alicerce da esperança, porque a esperança, ela nos faz acreditar no amanhã, naquilo que pode acontecer, porque você não sabe, o amanhã pertence a Deus, mas crendo, tendo fé, experiências, você vai adquirir esperança no seu coração. Eu anotei aqui em Lucas 9:54, que é aquele momento que João e Tiago
por não receberem o evangelho, eles falam: Senhor, quer que oremos do céu e que mandemos e que peça para Deus mandar fogo do céu para destruir essa cidade? E Jesus disse: ó, eu não vim para matar, eu vim para salvar. E aí colocou eles no devido lugar. Quando João já está velhinho, escrevendo as cartas, que está em 1 João capítulo 2, ele vai falar com essas palavras: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, Jesus Cristo é seu advogado. Você vê que ele mudou. Você vê que ele mudou a sua forma de se achegar. Antes, ele queria usar o dom da oração para trazer o mal, para trazer a dor, a angústia, até para pecadores. Não podemos, cristão não pode desejar o mal para ninguém. Pode sim vir no coração, mas isso é a ira. Você pode irar, você só não pode deixar aflorar essa ira. E aí ele tem essa atitude lá no início da fé, mas quando ele já tem as experiências, quando ele já sabe quem ele serve, quando ele já está numa idade já avançada, ele muda o discurso. Ele fala: ó, filhinhos, dá um conselho bom, não pequeis, mas se pecares, Jesus é o advogado. Olha que diferença. É essa diferença que nós vemos, aquele que inicia o seu propósito com Deus, com fé, com paz. E isso vai trazer para você tribulação? Vai, porque nós não estamos isentos de passar por problemas. Mas isso vai nos colocar experiências, e experiência vai nos levar à esperança. E aí eu termino no verso 5, amém? E a esperança não traz confusão, não, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, não dá para viver, ser cristão sem o Espírito Santo, não dá. Sem o Espírito Santo, Pedro, ele era um homem audacioso. Pedro era um homem, às vezes até de um temperamento forte, tomava iniciativa às vezes sem pensar: quero andar sobre as águas igual o mestre. Ele viu a transfiguração do corpo do Senhor e ele falou: quer que façamos barracas aqui, que glorioso é estar aqui, mas quer que preparamos uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Ele tomava essa iniciativa. Jesus diz: quem dizem que eu sou? Quem que eu sou? Ele fala: você é o Filho do Deus vivo. Olha só, na sequência Jesus falava para ele assim: ó, vou morrer. E ele falou assim: eu vou no seu lugar. E aí Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Então Pedro tinha isso. Por quê? Ele agia assim por quê? Por que ele negou o mestre? Porque ele não tinha Espírito Santo. Repare que quando Jesus vai lá buscar ele, e ele é batizado lá em Pentecostes pelo Espírito Santo junto com a igreja, repare que o homem agora se levanta, e aquele que tinha medo de aparecer agora prega para uma multidão. Agora, de repente, no decorrer, ele vai numa praça e prega junto com os discípulos, são presos, saem de lá e continuam pregando. Vai subir para orar e vê uma pessoa enferma, ele, João, vai lá, ora e fala: ó, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levante e ande, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E levantou. Repare a diferença, cheio do Espírito Santo e sem o Espírito Santo. Então é necessário você, que ainda não é batizado, você orar para Deus te batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te batizar para vários sentidos. Para você ficar na sua casa e poder ajustar a sua casa, e poder orientar a sua família, e poder orientar os vizinhos, os amigos, e poder, talvez lá na frente, ser um pastor. Não falo do cargo, tá? Do cargo não estou falando do cargo, estou falando da atitude, amém? Quantas pessoas não têm o cargo, mas têm todo o sentido pastoral, de um conselho, de uma calma, de uma tranquilidade. É assim também o Evangelho do Senhor, amém? Então, peça para que Deus venha te batizar com o Espírito Santo. E o batismo não vem por homens, vem por Deus, através de Deus, através dos homens, chega até nós. Então tem pessoas que não é ela estendeu a mão, está batizada, não. Deus, se Ele tem uma obra na sua vida, se Deus Ele tem um chamado para você, um ministério para você, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Amém? E que isso venha a ser de alento para a minha e para a tua vida espiritual, amém? Então aqui falamos 5 versículos, eu anotei aqui para finalizar o filho pródigo. O filho pródigo, Jesus, quando conta essa história, ele não fala que é batizado com o Espírito Santo, ele não fala que é batizado nas águas, ele não fala que teve todo
a disciplina que nós aprendemos, aceitar o Senhor, se arrepender dos pecados, não. Mas vai contar uma história muito forte, que ele morava junto com o pai, junto com o seu irmão, mas ele decidiu, por livre e espontânea vontade, sair da casa do pai. E quando ele viu toda a tribulação que ele passou, ele se lembrou. Então, que esta noite, ou que este dia, ou que este momento, você se lembre do que Deus já fez por você e volte para a casa do pai. Ele está te esperando de braços abertos, com aliança, vestimenta e com sandálias, para que você venha estar usufruindo do que o Pai tem para você, amém? Assim eu termino mais este ensinamento. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Paz. Voluntário de Cristo.